Oi, povo abençoado do Senhor! Vamos então hoje para o nosso dia 25. Não se apegue no dia, se apegue nos capítulos que a gente está lendo, tá bom? Porque pode ser que não bata, mas o intervalo de capítulos vai ser exatamente o mesmo. Então, do 39 ao 41. José foi levado para o Egito pelos ismaelitas e ali foi comprado deles por Potifar, egípcio que era um dos oficiais do faraó e administrador da casa real. Mas o Eterno estava com José e tudo dava certo para ele, de tal forma que ele acabou indo morar na casa do seu senhor egípcio. Potifar reconheceu que o Eterno estava ao lado de José e abençoava tudo o que o escravo fazia. Estava muito satisfeito com José, tanto que fez dele seu auxiliar pessoal e o pôs sob a responsabilidade dele seus assuntos pessoais, deixando tudo nas mãos de José. Daí em diante, o Eterno passou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Eterno era percebida em tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto nos campos. A única preocupação do senhor de José era sentar-se à mesa na hora do almoço e do jantar. José era um homem muito atraente. Com o passar do tempo, a esposa de seu senhor sentiu-se atraída por ele e um dia o convidou. Deite-se comigo. Mas ele recusou e disse a ela, veja, meu senhor não se preocupa com nada do que acontece aqui, pois ele confia em mim. Ele pôs sob minha responsabilidade tudo que ele possui e me trata como se eu fosse alguém do nível dele. A única coisa que ele me vetou foi você. Afinal, você é a mulher dele. Eu jamais poderia trair a confiança dele e pecar contra Deus. No entanto, ele insistiu com ele dia após dia, enquanto ele se mantinha firme, recusando-se a ter um caso com ela. Certo dia ele chegou para cumprir suas tarefas e nenhum dos que trabalhavam na casa estava presente. A mulher aproveitou-se disso e agarrou José pela sua capa. Deite-se comigo, dizia ela. Mas ele deixou a capa na mão dela e saiu correndo da casa. Quando ela viu que ele havia deixado a capa e fugido, foi chamar os que trabalhavam na casa e disse, vejam, esse hebreu aparece aqui e como não quer nada, tenta se aproveitar de nós. Ele tentou deitar-se comigo, mas eu gritei o mais alto que eu pude. Por causa dos meus gritos, ele deixou a capa comigo e correu para fora. Ela guardou a capa até que o senhor de José chegasse e contou a ele a mesma história. Esse escravo hebreu que você pôs aqui veio atrás de mim, tentou me violentar. Quando eu comecei a gritar, ele saiu correndo e largou a capa comigo. Quando ouviu a história que sua mulher havia contado, a denúncia contra o escravo hebreu, o senhor de José ficou furioso. Ele mandou buscar o José e fez com que o trancassem na prisão na qual costumavam ficar os prisioneiros do rei. Entretanto, mesmo na prisão, o Eterno ainda estava do lado de José. A bondade divina garantiu que ele ganhasse a simpatia do chefe da carceragem, que fez de José o responsável por todos os presos e administrador do complexo penitenciário. O chefe da carceragem deu tanta liberdade a José que nem sequer vigiava-o, pois o Eterno estava do lado dele. Dessa maneira, tudo o que José fazia dava certo. O tempo passou e aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou furioso com seus dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e os pôs sob custódia do capitão da guarda na mesma cela que José estava. O capitão da guarda deixou José responsável por atender as necessidades deles. O copeiro e o padeiro do rei estavam detidos havia algum tempo e os dois tiveram um sonho na mesma noite. Cada sonho tinha um significado. Quando José chegou pela manhã, percebeu que eles estavam aborrecidos e perguntou aos dois oficiais de Faraó, que agora eram seus companheiros da prisão, o que aconteceu? Por que estão com essa cara abatida? E eles responderam, cada um de nós teve um sonho, mas nós não temos ninguém que nos explique o significado. E José então disse, por acaso não é de Deus que vêm as interpretações? Contem-me seus sonhos. O primeiro a contar o sonho a José foi o copeiro. No meu sonho havia uma videira com 3 galhos na minha frente, ela brotou, floresceu e produziu uvas que amadureciam nos cachos. Eu estava segurando o copo de Faraó, então peguei as uvas e as espremi no copo e entreguei a Faraó. E José disse, a interpretação é a seguinte, os 3 galhos são 3 dias. Dentro de 3 dias o Faraó vai tirar você daqui, você vai ser reintegrado ao seu posto, vai servir a taça do Faraó do jeito que você costumava fazer quando era copeiro dele. Mas não se esqueça de mim quando as coisas estiverem dando certo para você. Fale de mim ao Faraó e tire-me daqui. Fui sequestrado na terra dos hebreus e agora estou preso, sem ter feito nada que justificasse eu ter sido jogado aqui nesse buraco. O chefe dos padeiros percebeu que a interpretação de José havia sido boa e disse, meu sonho foi assim.
Havia 3 cestas de vime sobre a minha cabeça, na cesta de cima havia diversos tipos de pães e de doces, e os passarinhos vinham comer da cesta que estava sobre a minha cabeça. José disse: a interpretação é a seguinte: as 3 cestas são 3 dias, dentro de 3 dias o faraó mandará cortar a sua cabeça, você será empalado e os pássaros vão comer a sua carne. E foi o que aconteceu. 3 dias depois foi comemorado o aniversário de faraó, ele deu uma festa para todos que trabalhavam para ele. O chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foram postos num lugar de destaque na presença de todos os convidados. Então o faraó restituiu ao chefe do copeiro a sua antiga função, que voltou a servir faraó como antes. E quanto ao chefe dos padeiros, ele mandou empalar, exatamente como José havia previsto ao interpretar os sonhos. Mas o chefe dos copeiros se esqueceu completamente de José. Passaram-se mais 2 anos e o faraó teve um sonho. Ele estava perto da margem do rio Nilo. 7 vacas gordas e saudáveis saíram do rio para pastar entre os juncos. Logo depois, outras 7 vacas, essas apenas que eram pele e osso, saíram do rio e se juntaram às primeiras vacas, que pastavam perto do Nilo. As vacas magras devoraram as vacas saudáveis. E então o faraó acordou. Logo depois ele voltou a dormir e sonhou pela segunda vez. Agora ele viu 7 espigas de grãos, todas viçosas e grandes, que saíam na mesma haste. Mas outras 7 espigas, mirradas e ressecadas pelo vento do leste, brotaram ali no meio delas, e as espigas mirradas engoliram as espigas saudáveis e encorpadas. Então o faraó acordou e era mais um sonho. Quando o dia amanheceu, ele estava perturbado e mandou chamar todos os magos e os sábios do Egito. O faraó contou os seus sonhos, mas ninguém conseguiu interpretá-los. Então o chefe dos copeiros se manifestou. Acabei de me lembrar aqui de um incidente. Peço desculpas, pois eu deveria ter falado isso já faz algum tempo. Certa ocasião, quando o faraó ficou irado comigo e com o chefe dos padeiros, ele nos prendeu na casa do capitão do guarda, e nós 2 tivemos sonhos na mesma noite, cada um com seu significado. Aconteceu que havia naquela prisão um escravo hebreu que prestava serviço ao capitão da guarda. Nós contamos os nossos sonhos a esse escravo e ele interpretou para nós um de cada vez. E tudo aconteceu exatamente como ele havia falado. Eu fui restituída às minhas funções e o chefe dos padeiros foi empalado. O faraó mandou buscar José imediatamente. Ele foi retirado às pressas da cela, fez a barba, vestiu roupas limpas e se apresentou ao faraó. O faraó então disse a José: tive um sonho, mas ninguém consegue interpretá-lo. Mas fiquei sabendo que você consegue interpretar sonhos. Basta que sejam contados a você. E José respondeu: eu não, mas Deus. Ele vai acalmar o coração do faraó. O faraó disse a José: no sonho eu estava à margem do Nilo, 7 vacas vistosas, cheias de saúde, saíram do rio e começaram a pastar no meio dos juncos. Logo em seguida saíram outras 7, todas magras, pele e osso. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em todo o Egito. E as 7 vacas magras e feias comeram as 7 vacas saudáveis. E por incrível que pareça, depois de comê-las, continuaram magras e feias como antes. E aí eu acordei. No meu segundo sonho, eu vi 7 espigas viçosas, cheias de grãos, que saíam na mesma haste. Depois delas brotaram outras 7, mirradas e ressecadas pelo vento leste. E as espigas mirradas engoliram as cheias. Contei os 2 sonhos aos magos, mas eles não chegaram a conclusão alguma. E José então disse a Faraó: os 2 sonhos de Faraó têm o mesmo significado. Deus está dando um aviso sobre o que ele está prestes para fazer. As vacas saudáveis, tanto as vacas saudáveis quanto as 7 espigas cheias, representam 7 anos. O significado é um só. As 7 vacas magras e feias que apareceram depois representam 7 anos. E as 7 espigas mirradas e ressecadas representam a mesma coisa, 7 anos de fome. O significado é o que eu já disse. Deus está dizendo ao faraó o que ele está para fazer. Estão para chegar 7 anos de fartura no Egito, mas logo em seguida virão 7 anos de fome, e não ficará nem sinal dessa fartura. O país será arrasado pela fome e não restará nada da fartura anterior. A fome será devastadora. O faraó teve o mesmo sonho por 2 vezes para ressaltar que Deus não vai demorar a agir. Por isso o faraó precisa escolher a um homem experiente e sábio para administrar o país e designar outros encarregados por todo o Egito para que organizem tudo durante os anos da fartura. Eles deverão reunir todo tipo de alimento produzido nos bons anos, naqueles que estão por vir, e sob a autoridade do faraó estocar os grãos em cidades armazém. Esses grãos serão preservados para que nos 7 anos de fome que estão por vir sobre o Egito, a única forma do país não ser arrasado pela fome será esse. O faraó e seus oficiais acharam a ideia excelente. Dirigindo aos oficiais, o faraó perguntou: por acaso não é ele o homem de que precisamos?
Encontraremos outra pessoa igual a ele, em quem esteja o Espírito de Deus? Em seguida, dirigindo-se a José, declarou: você é a pessoa de quem estamos precisando. Parece que Deus entregou a você o plano detalhado e ninguém tem a experiência e a sabedoria que você demonstra. De hoje em diante, você será responsável pelos meus negócios. Todo o meu povo seguirá suas ordens. Apenas eu, na condição de rei, estarei acima de você. E foi assim que José recebeu essa incumbência. Estou pondo sob seus cuidados toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou seu anel de autoridade e pôs no dedo de José. Também ordenou que ele fosse vestido com roupas do melhor linho e pôs no seu pescoço um colar de ouro. A segunda carruagem na hierarquia de comando ficou à sua disposição. E quando ele passava, o povo gritava: viva! Desse modo, a terra do Egito foi posta sob o comando de José. O faraó ainda disse a José: sou o faraó, mas no Egito nada acontecerá sem seu selo de aprovação. Ele deu a José um nome egípcio: Zafenate Paneia. Deus fala e ele vive. Deu a ele também uma esposa egípcia, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, Heliópolis. Assim José assumiu seu cargo na terra do Egito. Ele estava com 30 anos de idade quando começou a trabalhar para o faraó, o rei do Egito. Logo que saiu da presença do rei, ele começou a desempenhar suas tarefas no Egito. Nos 7 anos de fartura que se seguiram, a terra produziu safras excepcionais. José juntou o alimento dos 7 anos bons no Egito e armazenou em diversas cidades, quantidades de grãos tão grandes que ele acabou desistindo de contar, pois competiam em quantidade com a areia da praia. José teve 2 filhos que nasceram antes da fome. Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, era a mãe. José deu ao primeiro o nome de Manassés, esquecer, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e a casa dos meus pais. Ao segundo filho deu o nome de Efraim, prosperidade em dobro, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha tristeza. Os 7 anos bons no Egito chegaram ao fim e começaram então os 7 anos de fome, exatamente como José havia predito. Na verdade, a fome atingiu todos os países, mas o Egito era o único em que havia alimento. A fome era sentida em toda a terra do Egito e o povo, em desespero, veio pedir comida a Faraó. A resposta dele aos egípcios era: procurem José e façam o que ele disser. No momento em que a fome agravou em todo o país, José abriu os celeiros e começou a vender os mantimentos aos egípcios. A fome era severa. Não demorou até que o mundo inteiro viesse comprar mantimentos de José. A fome era grande, em todo lugar. Gente, que tremendo! E uma coisa que me chama a atenção aqui, a gente já falou que a gente não vai falar teologicamente sobre a passagem, que é para você pontuar algo aí no seu interior e refletir sobre. Mas algo que me chama a atenção é que José, ele foi envergonhado justamente na área, no ponto em que ele mais vigiava, no ponto em que ele resistiu, no ponto em que ele foi aprovado pelo Senhor. Foi justamente a área onde ele foi envergonhado. E eu quero que você imagine algo. Ele não reivindicou do Senhor a honra, ou que a mulher, ela voltasse atrás e pedisse perdão, né? Ou então que Potifar tivesse que se redimir do que ele fez. Não, ele não pediu uma remissão, ou que houvesse talvez uma restituição lá. Ele entendeu a soberania do Senhor, viveu na prisão e ele foi restituído, ele teve um lugar de honra. Faraó encontrou ele e ele estava num lugar muito melhor do que anteriormente. Mas tem muita gente apegada na situação que aconteceu ou em algo que ocorreu, querendo fazer justiça própria. Era justo, era lícito. Por quê? Porque ele não errou naquilo pelo qual ele foi acusado. Mas em momento nenhum a Bíblia fala dele ter sido honrado, vamos dizer, lá onde Potifar estava, onde a esposa estava, diante daqueles servos, diante dos serviçais ali, né? Diante de todo aquele povo ali que ele saiu de lá envergonhado. Então, pare para pensar nisso que eu falei aqui, estou compartilhando com você, é um motivo de reflexão, tá bom? E com certeza, se Deus não te ministrou a respeito disso, vai te ministrar a respeito de um outro ponto, e eu quero te ouvir. Faça comentários aqui no vídeo, comente para eu saber que você está lendo comigo, porque afinal, é para nós esse projeto, eu acredito que Deus colocou no meu coração, mas é para nós desfrutarmos. E amanhã a gente vai então para o 42 ao 45. Nos vemos amanhã. Tchau!